Todo mundo conhece alguém que já sonhou em trabalhar na Globo, mas poucos conhecem a história de quem teve coragem de mudar de rota. Hoje, a Gabi vai contar essa história, de dentro das câmeras para dentro da vida. Esse é o Transições, um podcast sobre as coragens que mudam a vida. Aqui você vai ouvir histórias reais de pessoas que tomaram decisões difíceis, mudaram de rota e escolheram caminhar na direção de quem elas são, mesmo quando o caminho parecia incerto. Gabi, você tinha um emprego que muita gente sonha. Mas e você? Sonhava e ainda sonha com o quê? Falar de sonhos é bem difícil, assim, né? Mas o que eu percebi, principalmente nos últimos 2 anos, assim, da minha vida, é que os sonhos, eles vão mudando. E no início eu tinha muito isso de, eu tenho esse sonho e minha vida vai ser assim, e vai ser assim pra sempre. Mas eu percebi que não, que a gente tem sempre um novo sonho a se alcançar e que a vida é gigante, que a gente vai se moldando, falando em Globo, principalmente porque, como jornalista, desde o início da faculdade, acredito que tanto para mim quanto para muitos estudantes, a Globo é um sonho, e é um sonho muito válido, porque é uma empresa gigante que proporciona muita visibilidade, mas ao longo ali do caminho, eu fui vendo que eu poderia alcançar outras coisas, que talvez aquele sonho ele estivesse me sobrecarregando um pouco. E eu pude perceber que daria para eu aproveitar. Claro, eu sou muito grata por tudo que eu tive ali dentro, alcancei lugares que eu queria chegar, talvez até mais rápido do que eu imaginava, porque eu iniciei ali como produtora, depois de um tempo, claro, ralando muito, porque é uma relação muito grande. Cheguei a ser repórter e foi, assim, uma experiência incrível. É uma função que eu amo fazer, ter esse contato com as pessoas, mas, de alguma forma ou de outra, eu acabei me sobrecarregando um pouco e entendendo que eu poderia ter outros sonhos. E hoje eu ainda tô abrindo a minha mente, assim, para saber o que eu quero a partir de agora, sabe? O que eu quero. O que eu sei que eu amo é contar histórias, é conhecer pessoas, então eu ainda estou ajustando esses sonhos, mas eu sei que eu quero ter muitos sonhos pela frente. Gabi, e a gente estagiou juntas na UNB e eu me lembro muito bem, assim, porque existem pessoas que a gente sabe que elas são boas naquilo. Existem pessoas que estão nos lugares porque elas quiseram fazer, porque era o que restou, porque foi o que deu certo, mas existem pessoas que estão nos lugares porque elas pareciam ter nascido para aquilo. E você é esse caso. A gente via muito bem, assim, o seu... como você era desenvolta para falar, como você é dedicada, e isso acho que tá muito aí dentro do que você já falou, né, sobre essa questão de se entregar muito e de crescer rápido, e de como as coisas foram rápidas, mas eu sinto que às vezes essa questão de tudo ir muito rápido, isso acaba atropelando as coisas, né? Um exemplo muito pequeno, mas que tem a ver, assim, com a minha vida. Quando eu tinha, acho que 6 anos, mais ou menos, eu tava no Jardim 3, e aí eu fazia os exercícios muito rápidos na sala de aula, e a professora conversou com a minha mãe para eu ir para a primeira série, mesmo antes do ano acabar. Então eu fui adiantada naquele momento. Mas depois, eu sinto, assim, hoje, olhando para trás, que talvez isso não devesse acontecer com as crianças, porque a gente começa a conviver com crianças que estão em outras fases maiores do que a gente. Eu acho que isso acaba acontecendo quando a gente vai muito rápido. Só que isso também não significa que seja errado, porque a nossa vida, ela corre um curso, né? Ela vai passando por momentos e a gente vai amadurecendo nesse tempo. Então, assim, tem algum arrependimento desse momento que você viveu, desde o momento que você... UNB, SBT, Globo e todos os lugares que você passou, tem algum arrependimento dentro disso? Ou é algo que, assim, simplesmente mudou? É isso que você falou, assim, inclusive eu fui adiantada, então, passei do Jardim 3 na primeira série. Mas o que eu percebo, assim, é que às vezes a gente vai muito rápido. É bom ter um foco. Isso, assim, é algo que me ajudou muito a chegar onde eu queria, porque desde o início ali da universidade, no curso de jornalismo, eu sabia que eu queria televisão. Assim, eu já direcionei todos os meus esforços, tanto de estágio,
de procurar um estágio que fosse algo relacionado com televisão, tanto que eu já fui para a UNB-TV, né, porque já era a TV universitária ali que poderia me proporcionar algo assim. Depois tive a oportunidade de ir para o SBT e depois veio a Globo já de formada. Então, eu sabia que eu queria televisão. Então, isso me ajudou bastante. Talvez ter esse foco claro me ajudou a ir chegar um pouco mais rápido a esse objetivo. E, às vezes, as pessoas olhando de fora, elas têm essa impressão de que é tudo muito fácil, né? De que tudo é muito tranquilo. E não é. Não é mesmo, assim. Há um desgaste muito grande. Claro, né? Acredito que em todas as profissões, mas o jornalismo ele exige muito dessa desenvoltura, muito de você olhar e falar, eu acho que tem talento, acho que dá coragem, né? Então, assim, de dar a cara pra bater. E eu, inclusive, eu sempre fui uma pessoa meio tímida. Só que nessa área profissional, assim, eu não sei, eu sempre consegui ir tranquila e me desenvolvia e foi tudo acontecendo, assim, realmente de uma forma, eu considero, assim, pra mim que vivi, foi demorado, mas olhando de fora, assim, foram 5 anos, assim, que tudo mudou de uma hora para outra. Mas uma coisa que é importante, assim, deixar claro, que é essa coisa da expectativa. De que, às vezes, as pessoas te olham e falam, não, você vai chegar. Não, você é isso. E já te determinam, assim, o lugar que você tem que estar. Então, eu percebi que, ao longo desse tempo, mesmo estando ali na Globo, muita gente apostou. Muita gente apostava em mim, muita gente acreditava. Só que, às vezes, pra mim, chegou num limite que não era mais aquilo que eu queria. Então, assim, e decepcionar, trazer essa decepção de que não é mais isso, gente. Nesse momento não é mais isso. Isso já não faz mais parte do que eu quero. Então, isso traz uma frustração para as pessoas, né? Que é essa coisa de você atender às expectativas. E é o que eu tenho aprendido muito, de que, às vezes, eu não quero atender essas expectativas. Eu não quero ser essa mulher que, era tudo tão previsível, eu tenho certeza que ela ia chegar nesse lugar. Não, gente, não, pode ser que eu não chegue nesse lugar. Então, é importante a gente entender que as pessoas, elas não têm que fazer o que a gente imagina que elas sejam, né? E esse é um lugar que eu aprendi bastante nesses últimos anos. É muito curioso você falar sobre isso, porque é algo que eu passo muito, e aí, inclusive, mudando totalmente o foco de vida profissional, mas falando assim de vida pessoal, que as pessoas, elas colocam a gente também em lugares onde elas querem que a gente esteja nas nossas vidas pessoais, nos nossos relacionamentos. E eu tenho falado muito sobre uma questão que é muito pessoal, você ter filhos. E as pessoas, assim, por acaso, eu sou uma mulher de 28 anos que quer ter 4 filhos. E eu sei que isso é bem raro, porque hoje tá indo na contramão. Muita gente não quer ter filhos, então eu quero ter 4 filhos. E toda vez que eu falo isso, alguém pega e fala assim, espera só ter o primeiro. Só que é a mesma pessoa que fica cobrando, cadê o primeiro? E aí as pessoas, elas querem colocar um monte de coisa e um monte de sentimento na gente que, assim, a gente fica ansioso e se a gente não tem logo, ou se a gente vai ter, a gente fica assim, nossa, mas eles vão falar de mim porque eu tô tendo tantos filhos. Então, assim, as pessoas, elas têm essas expectativas na gente. Só que você mencionou, assim, que era um lugar que você não queria mais estar, que você não estava mais se sentindo confortável, de não suprir ou ter que chegar nas expectativas. E o que mais te incomodou, assim, nesse período? Porque você tinha uma rotina muito intensa, imagino que a Hard News, eu não sei se você trabalhava de madrugada, à noite, qual era o seu plantão, mas como que você se sentia, assim? O que de verdade, em relação a sentimento, não só, era chato, era legal, o que você sentia? Quando você chegava em casa ou quando você estava lá, qual era o seu sentimento? Assim, primeiro, deixar claro que eu amo Hard News. Eu entendi isso depois de alguns processos. Eu gosto muito dessa coisa. Eu procurei por esse lugar, né? Eu quis estar ali porque a notícia, pra mim, você tá dentro da história. Eu sempre tive essa fascinação, sabe? Por fazer parte da história, poder contar a história, ter contato com as pessoas. Isso é algo que, como repórter, eu pude estar dentro da casa de muita gente. Eu pude estar em lugares que eu jamais imaginei estar, porque a reportagem, ela te dá esse mundo, né? Você se torna especialista em várias situações que você não se aprofunda tanto, mas você é um especialista. Então, isso pra mim, assim, é fascinante.
Só que, ao mesmo tempo, isso exige muito de você, para além do profissional, porque é algo que consome seu tempo, né? O tempo ali para fora daquela carga horária, você tem que estar muitas vezes apurando com outras pessoas, tendo fontes, tendo notícias exclusivas. Então, assim, o jornalismo do Hard News especificamente é uma grande cobrança, assim, né? De você mostrar o serviço, de você estar sempre ali dando resultado. E isso acaba que, por um tempo, é muito bom. Mas foram 7 anos, né? Eu trabalhei ali na Globo. E os últimos anos, especificamente como repórter, isso me exigiu muito, porque é uma rotina muito intensa, como você falou. O sentimento, ao mesmo tempo que era de tipo, caramba, eu fiz algo muito bom, eu dei visibilidade a muitas histórias, eu pude trazer notícias relevantes, mas eu tinha uma coisa da minha própria cobrança, que era assim, eu acho que eu não tô sendo bom o suficiente. Esse era o meu sentimento. Então eu cheguei nesse lugar do tipo, será que eu tô sendo tão boa quanto eles? Então eu tive que talvez me afastar um pouco, né, sair dali para entender que eu não precisava ficar me comparando. Porque eu cheguei num ponto onde eu até desenvolvi uma síndrome um transtorno de ansiedade generalizada, porque eu tinha muita cobrança interna. Do tipo, será que eu sou tão boa quanto eles? Será que eu tô fazendo um trabalho tão bom? E às vezes não era nem ninguém me cobrando. Era eu mesma ali, tentando, sabe, me encaixar, me achar e fazer mais do que eu já estava fazendo. E isso é algo muito difícil, né, para nós, até como mulher também. Porque o jornalismo também tem muito isso do posicionamento, da voz, da roupa. Então, assim, você começa a se cobrar em tudo, em tudo. E que o meu sentimento chegou a esse lugar, assim, do tipo, estar exausta de me cobrar. Estar exausta de cumprir aquela rotina. Porque às vezes eu nem parava para me analisar. Então, assim, eu tava... um dia eu tinha que entrar às 4 da manhã... Então, eu já saía 1 da tarde, então eu tinha que descansar, e no outro dia eu já tinha que dormir cedo para estar no outro dia 4 horas da manhã de novo. Então, eu não tinha um tempo de parar, me olhar e ver que realmente, aí, você é boa, você não precisa estar se cobrando tanto, sabe? Então, eu não tinha esse tempo para cuidar de mim. Então, eu percebi isso, que quando eu cheguei nesse limite de cobrança, que foi, assim, o limite também do meu corpo, ali no transtorno de ansiedade, falando, ó, aqui não dá mais, você precisa descansar, você precisa parar. E aí foi nesse momento que eu entendi que eu precisava falar, preciso de um tempo agora. Isso não quer dizer que eu não voltaria pro Hard News, voltaria agora depois de um tempo que eu já avaliei muitas coisas, né, que eu ainda estou analisando os rumos, mas naquele momento eu precisei entender que eu precisava respirar, eu precisava cuidar de mim, porque aquele sentimento de cobrança excessiva não dava mais, eu precisava como se fosse firmar minha identidade para poder voltar a ser uma profissional melhor. E onde é que estavam os seus amigos, sua família nesse momento? Assim, qual lugar que eles estavam olhando para você? Eles estavam vendo isso? Você colocava isso para fora? Você dizia tudo isso ou você guardou para você mesma? Não, eu guardei. Era muito, assim, amigos, familiares, era muito ainda de achar que era um glamour, né? De ver que a rotina é intensa, né, uma rotina realmente puxada, todo mundo vê que é intensa, tem plantão final de semana, tem ali você acordando, né, de madrugada, mas até então tá tudo bem. Até então é a Globo, é o jornalismo, é aquela, né, até aí tudo ok. Então, e acho que nem eu tava entendendo direito o que tava acontecendo, sabe? Nem eu queria aceitar que eu estava nesse lugar de ter que parar. Então, foi assim, só perceberam mesmo nas últimas, assim, quando eu já tive uma crise onde eu não conseguia mais sair da minha casa. Onde eu já, por dias repetidos, eu tentava entrar no carro e não conseguia, eu tentava escolher uma roupa e não conseguia, porque eu não conseguia mais levantar da cama. Então, assim, foi nesse momento que acho que tanto eu quanto as pessoas ao redor entenderam, assim, que era algo mais grave, sabe? Porque... querendo ou não, essa coisa do glamour, do jornalismo, né, aparentemente, da televisão em si, tava tudo bem. Então, tipo assim, hoje eu tô exausta, não, mas amanhã eu supero. Hoje eu tô me cobrando, não, mas amanhã eu vou ser melhor. Então, foi necessário mesmo um grito, assim, da minha mente, do meu corpo, pra me parar ali, para as pessoas perceberem também o que tava acontecendo. Isso é muito
doloroso, eu acho, que de pensar numa pessoa passando por uma situação assim, que nem ela mesma consegue enxergar pelo que ela tá passando, né? E, às vezes, até mesmo no lugar de falar assim, cara, mas eu lutei tanto pra estar aqui, eu trabalhei tanto pra chegar nesse lugar, como é que eu vou desistir disso? Só que às vezes a vida vem, dá uma rasteira e fala, você tem que ir, nem que seja na marra, né? Você tem que passar por isso. Pra mim foi muito difícil entender que eu tinha que parar. Foi muito difícil pegar atestados, foi muito difícil ter que me afastar. Eu relutava muito, assim, até pra procurar um psiquiatra, pra procurar um psicólogo, porque eu falava, não, isso aqui eu vou melhorar, semana que vem eu melhoro. Então, assim, muitas vezes eu dei por exemplo, muitos atestados, porque eu ficava, não, mas semana que vem, até o psiquiatra queria me dar mais dias. Eu falava, não, eu vou voltar, eu vou conseguir. E aí, a questão mental, ela é tão delicada, porque ela é algo assim que você não tá vendo, né? Não é igual você, sei lá, quebrar uma perna, que as pessoas não estão vendo e você tem que ficar em casa porque você não tem como andar. Não, a questão mental é muito subjetiva. Então, eu ficava naquela, não, mas eu consigo. Ai, mas será que eu consigo? Ai, será que vão achar? Vão achar que eu tô com preguiça? Vão achar que eu tô inventando? Eu sofria por pensar o que as pessoas iam achar de mim. E por ter que abrir mão do que você falou. É algo que eu sonhei tanto. Eu sonhei estar nesse lugar. Eu sonhei ser repórter. Eu amo fazer isso. Mas da forma como está, não está sendo saudável para mim. Só que até entender isso é muito difícil. Então, assim, por muitas vezes, o meu sofrimento era esse. De tipo, eu não quero abandonar isso, eu não posso abandonar, eu tenho que tentar mais um pouco. Eu tenho que ir mais um pouco. E aí eu ficava nessa de vai, volta. Então, acabou que eu tive um período grande de atestado, porque eu ficava, assim, 15 dias, um mês, volta. Aí ficava ruim de novo. Então, assim, até eu entender que eu precisava romper com aquilo, foram, assim, muitos. E aí, no momento que você rompeu, o que aconteceu no dia seguinte, assim? Você ficou sem chão? Como é que foi esse momento? Olha, no momento em que houve esse rompimento real, que foi realmente uma conversa entre eu e a empresa tomou essa decisão de me desligar, né, após esse momento mesmo de vários atestados, e eu entendo, assim, porque não tinha mais como eu permanecer, né, e foi necessário essa conversa, essa tomada de decisão, onde, né, eu precisava seguir meu rumo. Ali, nesse momento onde eu fui desligada, eu me senti desesperada, porque era como se fosse a materialização de tudo que eu não queria. Eu chorei, cheguei em casa, chorei, falei, gente, agora eu estou desempregada. E agora? Pensei assim, não, eu não sei qual vai ser meu rumo. Mas no dia seguinte, posso te falar com toda certeza, a paz que eu senti de acordar e de não ter que prestar contas pra ninguém foi, assim, incrível. Sabe, parece que depois daquele dia, foi só um dia de choro. Foi tipo assim, um dia de choro e no outro dia como se nada tivesse acontecido. O peso que eu tava sentindo, ele foi embora. E eu senti realmente a paz. Porque talvez todo esse tempo que eu estava ligada à empresa, mesmo estando de atestado, né? Eu tinha essa coisa de ter que voltar. E talvez eu nem estivesse bem, mas eu tinha que voltar. Então, de alguma forma ou de outra, eu tinha que voltar. Então, se eu estivesse bem ou não, ia chegar a hora de eu voltar. Agora, quando eu vi que a materialização de estar desligada, no dia seguinte, assim, foi isso. Foi tipo, cara, agora eu não tenho que prestar esclarecimento para ninguém, né? Então, assim, a partir de agora eu posso fazer o que eu quiser. Então, aí eu comecei a pensar o que eu quero fazer agora, né? E foi isso, assim, foi menos pior do que eu imaginei, sabe? Porque realmente você rompeu um sonho, eu senti mais gratidão por tudo que eu já tinha vivido, por tudo que eu já tinha alcançado, do que mesmo o peso ali do desemprego, né? E, mais uma vez, as pessoas que estavam ao seu redor, como que elas te acolheram nesse momento? Caramba, o que aconteceu? É uma surpresa, assim, né? As pessoas ficaram bem surpresas, mas todas, por incrível que pareça, como já vinha de um período, né, de transtorno de ansiedade, já estava afastada há algum tempo, a maioria foi, assim, bem acolhedora. Do tipo, é isso, já não era mais seu lugar. Muitos falaram isso, assim, isso foi ótimo pra mim.
porque eu vi que as pessoas já tinham entendido, né? Já tinham entendido que eu precisava fazer essa transição, que eu precisava encontrar algo que fosse mais saudável para mim, que fosse algo que realmente eu me descobrisse de uma outra forma. E muita gente também falou assim, não, você já fez tudo que você tinha para fazer, e foi ótimo. Isso me deu um confortozinho assim no coração, sabe? E que realmente foi ótimo. Eu não tenho, né? Assim, o que eu vivi foi muito bom mesmo. Alcancei lugares, conquistei coisas, cheguei a apresentar, né, quadros, tipo, de relevância, e foi ótimo. Mas era tempo de um novo momento, assim, sabe? De me descobrir de uma outra forma, em outro lugar. E eu agradeço muito o apoio, tanto da minha família, amigos, até pessoas que me assistiam, né? Tipo assim, até hoje, muita gente vem no meu Instagram falar, ai, saudades, né? Te assistia muito. E eu fico muito surpresa, porque eu não tenho essa dimensão, assim. Mas eu sou grata mesmo pelo apoio das pessoas. São muitas pessoas, né, nesse Distrito Federal. E a gente nem imagina, né? Mas são mesmo. Pois é. E uma das coisas que eu acho mais bonita nisso tudo, né, é essa questão da transição, que inclusive é o nome desse podcast, que as transições, elas, às vezes, elas são gostosas, às vezes elas são doloridas, às vezes elas são desesperadoras, só que elas são coisas que a gente precisa passar, né? A gente vê, né, essa história, você passou por transições incríveis, transições difíceis, momentos e mudanças difíceis também, mas que todas elas você precisava passar naquele momento. Eu acho que nada disso foi em vão, acho que tudo... De repente, sem choro, podia ter sido, mas agora talvez você não estivesse num lugar tão especial como você disse que está hoje. E é disso que eu quero saber, assim, como você se sente hoje, assim, como você se enxerga hoje, para o que você está olhando, para onde você olha, assim, como futuro, como presente / futuro, como que você está se enxergando? Isso é algo, assim, que veio se transformando. Desde então, né? Desde que eu saí da Globo, desde que eu tive que fazer uma pausa mesmo. Percebi que foi uma pausa, né, forçada, depois do desligamento da empresa. Então, assim, eu saí em novembro, então, desde então, muitas coisas têm acontecido, muitas transições têm acontecido. Inicialmente, eu quis tirar esse tempo para eu entender o que eu queria, porque para mim foi necessário, como eu vinha nessa confusão de recuperação de uma doença, essa mudança toda. Então, assim, eu entendi que eu precisava primeiro encontrar minha identidade de novo, recuperar minha identidade. Porque, como eu falei, essa cobrança que eu tinha, ela não era saudável. Então, eu podia ir para qualquer outro emprego que ela ia continuar. Não adianta eu ir, né? Tipo assim, sair da Globo, agora eu vou para outro lugar, mas que isso ia mudar, né? Eu ia continuar me cobrando, continuar me comparando. Então, eu entendi que eu precisava desse tempinho ali para dar uma respirada e para eu realinhar o que eu queria. Porque eu saí com um pouco de trauma do jornalismo, um pouco. Apesar de eu gostar muito, mas eu falei assim, eu acho que não é mais para mim, sabe? Acho que não é, acho que eu não sou boa, aquela coisa. Então, eu queria primeiro entender qual é o lugar que eu precisava estar. E aí eu tô nesse momento, assim, de tipo, agora eu já voltei com o meu amor pelo jornalismo, isso já voltou, é o que eu gosto mesmo, eu gosto de me comunicar, gosto de estar em contato com as pessoas. A internet tem sido, assim, uma porta muito boa, que eu não gosto muito de me expor, assim, pessoalmente, mas eu tenho aprendido a ir para esse lugar e tem sido legal, as pessoas têm dado uma resposta, né, de me conhecer, assim, de algumas coisas que eu posto, tanto falando um pouco sobre o que eu passei, falando sobre algumas transições mesmo, sobre estilo. Então, assim, a internet possibilita muitas vertentes. E eu tenho gostado disso, sabe? Então, esse tempo que eu tirei, assim, pra mim foi importante para eu reafirmar minha identidade, para eu entender para qual lugar eu quero ir. Porque agora eu já me vejo novamente, sim, podendo estar trabalhando numa emissora outra vez, podendo ou estar criando conteúdo, né, de uma forma mais livre. Então, eu tenho analisado 1000 possibilidades. Mas foi importante esse tempo. Se fosse antes, eu ainda estaria naquele trauma. Eu poderia perder muita coisa, porque eu estaria sempre me comparando, sempre me cobrando.
Então, a transição foi importante para isso. Para eu perceber que o mundo é gigante. Gigante. E que eu posso ser o que eu quiser, sabe? Então, assim, é esse lugar que eu tô olhando. Às vezes pode vir uma proposta, eu falo, mas, sabe, será que eu vou me submeter a isso? Eu não preciso. Assim, não tô falando que eu tô dispensando, achando, dispensando, não é isso. Mas é algo que agora eu quero fazer, algo que eu me identifique de verdade, que seja leve pra mim, sabe? Assim, leve pra minha mente também. Você acha que quando você estava nesse momento mais difícil, você deixou de sonhar e que hoje você voltou a sonhar, você começou a sonhar de novo com outras coisas? Você acha que naquele momento você não estava mais sonhando nem com a Gabi daqui a tantos anos? Sim, eu cheguei nesse lugar, com certeza. Eu cheguei nesse lugar de exaustão e de querer me recolher na minha casa e achar que ele era o suficiente. Eu estive nesse lugar por muitas vezes, assim, por muito tempo, e de pensar que, eu não quero mais nada, sabe? Assim, não sei para onde eu vou, mas eu não tenho expectativas. Não tenho expectativas, eu não quero me expor mais, eu não quero, acho que eu não sou capaz de fazer isso, nem internet mesmo, que é algo que talvez possa parecer mais fácil de fazer, mas é muito difícil, porque você tá se expondo, você tá ali, né, dando a cara a tapa, mas eu falei, não, isso daí também pra mim não tem nada a ver, não parece comigo, eu não tenho nenhuma perspectiva sobre isso, eu não tenho nem coragem de falar, não tenho nem coragem, e aos poucos eu fui vendo que, não, calma, também não precisa ser tão radical assim, calma, eu consigo me reestabelecer, eu consigo sim, eu tenho um talento, né? Porque antes eu achava que nem talento eu tinha. Falei, gente, pelo amor de Deus, como é que eu apareci na televisão? Cheguei num lugar de me achar péssima, assim. E de realmente não ter perspectiva mais. E talvez essa coisa de nem gostar mais tanto assim do jornalismo fosse isso, eu me subestimando e achando que eu não era suficiente. Mas depois, quando eu conseguia assim, restabelecer, me olhar com calma, é importante, tipo assim, voltar minha autoestima para o lugar onde ela deveria estar, cuidar de mim, que eu fui vendo, eu falei, não, alguma coisa Dá pra sonhar de dá para sonhar de novo, dá para eu ir nesse caminho aqui de novo, dá para eu tentar algo diferente, não é possível que eu não tenha nada para entregar. Então, foi bem por aí, estou sonhando de novo. E tem alguma coisa específica, um sonho específico em mente, alguma coisa que você já fez, que você queria fazer nesse tempo, ou que você ainda quer fazer? Olha, uma coisa assim que eu gosto muito é contar histórias. Eu gosto muito de ouvir pessoas. Então, eu ainda quero ter um projeto focado nisso, assim. De eu poder estar realmente sentando com personalidades, ouvindo pessoas. Não todos nós somos relevantes, todos nós carregamos algo relevante, né? Mesmo que essa pessoa ela não tenha ali um cargo específico, eu quero ouvir pessoas, eu quero ter esse projeto ainda onde eu possa conversar, onde eu possa dar voz para algumas pessoas, então vamos ver, tô caminhando para isso. Que ótimo. E eu fico muito feliz de ver que você evoluiu, né? Somos amigas. E eu fico muito feliz de ver por tudo que você passou, né? Desde o início. Talvez eu tenha colocado você em um lugarzinho que precisava ali. Mas é porque as pessoas às vezes admiram tanto a gente que elas, né, colocam a gente nesses lugares. Então, parabéns pela coragem de estar sendo quem você é. E uma pergunta que é uma perguntinha clássica, mas que eu acho que faz toda a diferença nesse momento, que talvez seja até uma questão de terapia, mas se você pudesse encontrar com a Gabi de 2019, o que você falaria pra ela? Primeiro, eu agradeço também o seu convite aqui de poder estar, né, falando um pouco mais. Quando a gente fala, eu acho que a gente materializa algumas coisas que tá aqui guardado, sabe? E a gente fala, acho que eu consigo, né? Mas pra Gabi de 2019, olha, eu falaria, confia mais em você. Confia muito mais em você e seja livre, porque muitas vezes eu recuei
porque eu não acreditava tanto em mim. Poderia ter, apesar, né, das pessoas acharem que eu cheguei num lugar muito, né, profundo e as pessoas acreditavam sempre muito em mim, eu não acreditava. Então, assim, é o que eu falo, acredita mais em você, acredita que a sua identidade, ela tá firmada, né, e você não precisa agradar ninguém, você não precisa ser igual a ninguém, você não precisa ter um padrão, né, porque a gente tem muito isso, principalmente jornalistas, mas seja você, e você vai conseguir ser livre e ser muito feliz. É isso. Ai, que Gabi, esse aqui é um mimo do Transições pra você. E eu vou explicar aqui pro pessoal de casa o que é isso, tá? Transições nem sempre são sobre trocar de carreira. Às vezes são sobre mudar de país, de estilo de vida ou até de perspectiva. E para isso a gente também precisa de apoio, coragem e informação. Por isso, além do Moleskine que você vai levar para continuar escrevendo a sua própria história, tem também um presente da Sete, que é a nossa parceira, patrocinadora nesse episódio. A Sete é uma consultoria que ajuda pessoas a viverem com mais liberdade, seja morando fora, otimizando a vida financeira, buscando uma segunda nacionalidade ou descobrindo caminhos para viver bem em qualquer lugar do mundo. Se um dia você decidir mudar tudo de novo, inclusive de país, eles podem te ajudar a navegar contra o vento. Obrigada por dividir a sua história comigo e foi um presente ter você aqui. Ai, muito bom ter você aqui, Gabi. Eu que agradeço, viu? Muito, muito honrada por estar aqui com você, uma amiga. Como você falou, admiro também muito a sua jornada de coragem, de ir para outro estado, se reinventar. E de ser uma voz em muitos assuntos importantes, uma voz como mulher, uma voz na política. Isso é incrível também. Muito obrigada. Essa foi a primeira história do Transições, um espaço para quem está pensando em mudar, já mudou, ou ainda precisa de um empurrãozinho para começar. Se você sentiu algo ouvindo esse episódio, compartilha com alguém que talvez esteja passando por isso também. E não esquece, transições são difíceis, mas continuar num lugar onde a gente não cabe mais pode ser ainda mais. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa estar disposta a fazer a pergunta certa.